E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o pós-tribulacionismo. Nós falamos, primeiramente, acerca do pré-tribulacionismo, que é a corrente teológica em que nós, assembleianos, cremos, né? Está até lá nas doutrinas, né, que nós cremos, está lá acerca disso, falando acerca disso, né, que nós cremos na vinda de Cristo antes, para buscar a sua igreja antes da tribulação, que é a chamada, né, de pré-tribulacionismo. Semana passada nós falamos sobre o mid ou meso-tribulacionismo, que é a posição escatológica que acredita, né, que a igreja vai ser tirada aqui no meio da grande tribulação. E hoje nós vamos falar sobre o pós-tribulacionismo. Então, como o nome já diz, pós, ou seja, depois. Então, o pós-tribulacionismo, ele defende que o arrebatamento da igreja, né, vai ser, e a segunda vinda de Cristo, elas se tratam de um mesmo evento que vai acontecer no final da grande tribulação. Então, vou pôr aqui, para a gente entender, como eu coloquei semana passada, vamos colocar aqui, né, aqui a grande tribulação. Que é um período de 7 anos. E esses 7 anos serão divididos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, o pós-tribulacionista, ele acredita que o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, vai acontecer aqui, Deixa eu pôr aqui, pós, aqui o mid, o meso, e aqui, né, o pré. Então, aqui nessa escala dá para a gente ver, né, as 3 posições escatológicas. O pré-tribulacionista acredita que a igreja vai ser tirada aqui, antes da grande tribulação. O meso-tribulacionista, o mid-tribulacionista, que a igreja vai ser tirada aqui, no meio, né, da grande tribulação. E o pós-tribulacionista, que é o que nós vamos falar hoje, ele acredita que a igreja vai ser tirada aqui, no final da grande tribulação. Então, para o pós, deixa eu pôr aqui, ele acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Então, o pós-tribulacionista acredita isso, que a igreja vai passar por todo esse período aqui da grande tribulação, que é o que nós
falamos, né, que tem os selos, deixa eu ver se dá para pôr aqui, ó, selos, as trombetas e as taças. Então, para o pós-tribulacionista, só depois disso tudo, né, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, é que a igreja vai ser arrebatada. E eles tratam, né, o Armagedon, a vinda de Cristo a essa terra para batalhar ali contra o anticristo. Eles acreditam, né, que vai ser nesse momento em que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento, deixa eu ver aqui, onde eu vou pôr? O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são a mesma coisa. Então, para o pós-tribulacionista, como eu disse, né, o arrebatamento e a segunda vinda literal de Cristo tratam-se de um único evento, né, são a mesma coisa. Vai acontecer, melhor dizendo, não são a mesma coisa, né, são 2 acontecimentos distintos, mas que vão acontecer na mesma hora, no mesmo dia. Então, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento. Então eles creem nisso, né? Essa aí é a base principal, né, do pós-tribulacionismo. Então hoje a gente não vai falar de tudo ao pé da letra, né? Mas vamos só dar uma pincelada, como nós falamos, né, das outras correntes, para você entender. Então o primeiro texto que eles têm como base, nós encontramos na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Então, Hebreus, capítulo 9. Versículo 27 e o 28. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz assim: E assim como está decretado aos homens morrerem uma só vez, e depois disto venha o juízo, assim também Cristo, sem pecado, havendo-se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez para a salvação daqueles que o esperam. Então eles têm como base esse versículo, principalmente o versículo 28, né, que fala que Cristo, ele veio uma vez e voltará pela segunda vez. Então eles acreditam que essas são, né, as 2 vindas de Cristo. A primeira já foi concretizada, que foi aproximadamente, né, quase 2000 anos atrás, quando Jesus veio, tomou a forma humana. E agora, aguardam, né, melhor dizendo, essa segunda vez
ele aparecerá pela segunda vez para a salvação daqueles que o esperam. Então eles não acreditam que essa segunda vinda de Cristo, está dividida em duas partes, como nós cremos. A primeira vez, invisível para o mundo, onde ele virá, as nuvens encontrar com a sua igreja, e após o final da grande tribulação, ele virá visível, como diz lá em Apocalipse, que todo olho o verá, em Apocalipse 1. Então eles não creem nisso, eles creem, como eu disse, que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento que vai acontecer no mesmo dia, porque para eles, quando fala na Bíblia dia do Senhor, está tudo incluído aqui, é o arrebatamento da igreja, a segunda vinda literal de Cristo. Então esse texto de Hebreus 9, 27 e 28, eles creem isso, não acreditam que a vinda de Cristo é dividida em duas partes, que é o arrebatamento e o Armagedon. Então, eles acreditam, que será de duas formas, duas vindas. A primeira foi a encarnação, e a segunda será no futuro. E vai ser nesse momento aqui, como eu disse, no final da grande tribulação. Então, baseados nessa interpretação, Cristo já veio a essa terra a primeira vez na sua encarnação, e a segunda vez ele virá no futuro. Só que, como eu disse, eles não creem que isso vai ser antes da grande tribulação, para buscar a sua igreja, mas que essa vinda dele para tirar a sua igreja, vencer o anticristo e começar o seu reino, vai ser tudo aqui, no final da grande tribulação. Então este texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, eles acreditam nisso. E aí, outro texto lá de 2 Tessalonicenses, se você voltar um pouquinho aí, só você voltar, se está em Hebreus, volta aí, Filemon, Tito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque nós vimos que os midi-tribulacionistas também usam esse texto aqui, só que com uma interpretação errônea. E aqui também, os pós-tribulacionistas vão ter também esse texto aqui como base para a sua crença. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 3. Agora, irmãos meus, rogando-vos a respeito
da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele, que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Então, no versículo 1, Paulo está falando aqui de quê? A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Ou seja, dois eventos distintos, diferentes. Só que os pós-tribulacionistas, eles acreditam que são a mesma coisa, né? Paulo aqui está falando da mesma coisa. Então, para eles, tudo isso vai acontecer no mesmo dia, como aqui fala no versículo 2, do dia de Cristo. Então, eles acham, né, que esse dia de Cristo vai ser o dia em que vai haver a nossa reunião com Ele e a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, para que isso aconteça, o versículo 3 fala que primeiro vai vir o quê? A apostasia, o homem do pecado. Então, eles acreditam aqui, né? Primeiro vai começar com a apostasia, o homem do pecado. Mas, como eu disse, essa apostasia, eles também creem que é o quê? O abandono da fé. Né? Quando muitos começarem a apostatar da fé, deixar a fé, o anticristo vai vir, aí vai ter os selos, as trombetas, as taças, e aí depois é que vai ter o dia de Cristo. Né? E esse dia de Cristo vai ser o dia da vinda dele e da nossa reunião com ele. É assim que eles creem. Então, eles creem que tudo é a mesma coisa, como eu disse, né? Vai acontecer no mesmo dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Só que, como nós já falamos, Paulo está falando de duas coisas distintas. A nossa reunião com ele está falando de quê? Do arrebatamento. E a vinda de Cristo no final da grande tribulação. Vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. São a mesma coisa. E aí, é só você continuar lendo o texto que você vai falar, que você vai ver falar, né, acerca disso, da retirada da igreja, da saída da igreja para que o anticristo seja revelado. Então não tem como o anticristo ser revelado, se manifestar com a igreja aqui na terra, né? Mas eles se atêm somente a esses 3 versículos primeiros. Eles não continuam lendo o texto que nos fala acerca disso. Então, enquanto a igreja estiver na terra, né, o anticristo não poderá ser revelado. Embora João disse na sua epístola, né, 1 João capítulo 4, se eu não me engano, ele diz que o espírito do anticristo já está na terra, né, já está operando na terra. Então, quando a gente vê blasfêmia às coisas de Deus, zombaria, né, às coisas de Deus, o homem soberbo, o homem orgulhoso, todas as características ali do anticristo que você vê hoje
né, sendo manifestadas é o quê? É o espírito do anticristo, que já está operando, né, já está levando homens a se acharem deuses, acharem, né, super poderosos, né, que não precisam de nada, de ninguém, né, eu faço, eu tenho, eu posso. Então esse já é o espírito do anticristo, mas o homem, né, o homem anticristo, ele ainda não se manifestou, né, ele ainda não foi revelado, porque é necessário ter a saída da igreja, né, a apostasia, ou seja, a saída da igreja para que ele seja então revelado. Mas os pós-tribulacionistas, eles acreditam, né, pela interpretação deles, que a nossa reunião com ele e a vinda de Cristo vai acontecer no mesmo dia, né? Então vai acontecer na mesma ocasião, quando Cristo voltar, para que toda a terra o veja, literalmente, né, pisar ali no Monte das Oliveiras. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja e a vitória dele, né, sobre o anticristo. Só que aí tem algumas coisas que a gente precisa entender também sobre esse pensamento deles. Porque lá em Apocalipse, vamos agora para Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Porque se eles creem que o arrebatamento da igreja vai ser aqui no final, né, da grande tribulação, então eles têm que ter algumas provas, né, de que a igreja vai estar aqui presente, né, no meio desses 7 anos de tormenta, da ira de Deus. E um dos textos que eles usam para dizer que é a igreja nesse período aqui presente, é esse texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: e um dos anciãos me perguntou: quem são estes que trajam vestes brancas e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então eles dizem que estes aqui que aparecem aqui em Apocalipse 7, 13, versículo 13 e 14, eles dizem ser a igreja, alguns da igreja, porque outro texto base que eles usam para que a sua tese, né, o seu pensamento seja ali estabelecido, é o texto de Mateus capítulo 24. Então eles acreditam que tudo aquilo ali, Jesus falando, né, daquele período ali, está aplicado também na igreja, que a igreja vai estar aqui nesse tempo presente. Então quando ali fala, né, que Jesus fala que muitos serão perseguidos por causa do nome dele e trair-se-ão, serão perseguidos, odiados das nações. Então ele vai aplicando, eles, né, vão aplicando isso à igreja. Então eles juntam com esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, e dizem ser a igreja, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram ali pegos pelo anticristo, né, como os mídia-tribulacionistas também creem que o anticristo vai ter poder sobre alguns, e será uma igreja, né, os pós-tribulacionistas da mesma maneira. Eles acreditam que o anticristo vai ter poder sobre alguns da igreja. Só que aqui é que vem a controvérsia. Por quê? Porque eles acreditam que durante todo esse período,
né? Porque os midi-tribulacionistas, eles acreditam que vai ser o quê? 3 anos e meio somente. Ou seja, aqui, né, vai ser uma tribulação leve. Né? Depois que vai começar a tribulação pesada, a igreja não vai estar aqui. Só que os pós, né, aí está o problema. Porque aí eles vão crer, né, que a igreja vai estar durante todos esses 7 anos. Como eu disse, passando pelos selos, as trombetas e as taças. E aí o que eles dizem? Eles dizem que o anticristo vai começar a perseguir uns, como nós lemos aqui, né? E esses aqui, ó, que estão ali, que vieram da grande tribulação, é a igreja. E aí eles usam um outro texto para dizer que alguns serão martirizados, mas outros, porém, vão ser guardados. Outros vão ser protegidos de uma forma sobrenatural por Deus. Então, para você ver o pensamento deles. Só que aí tem um porém, né? Então quer dizer que uns são mais preferidos que os outros, né? Uns vão morrer, outros vão ser martirizados, agora outros, né, que Deus fala, não, esse aqui eu vou proteger, vou guardar, né? Vão ser protegidos. Então aí a gente vê mais ou menos, né, que não tem uma linha de raciocínio, porque como eu disse, eles creem que alguns morrerão, mas outros serão guardados. E aí o texto que eles usam para isso o primeiro, né, que a gente está aqui em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse 12. Apocalipse, nós lemos o capítulo 7, vamos lá para o capítulo 12. O versículo 13. Vamos ler do 14. Do 14 ao 16. E diz assim, nós vamos ler o 13. E quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, para longe do dragão, ao seu lugar, onde recebe sustento por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, guardada longe da face da serpente. E a serpente lançou água como um rio proveniente da sua boca, às costas da mulher, querendo arrebatá-la pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e absorveu o rio, e o dragão lançou sobre ela. Então, eles acreditam, né, que essa mulher é a igreja, e a igreja vai ser protegida por Deus, vai ser guardada por Deus durante esses 3 anos e meio aí, finais dessa grande perseguição, dessa grande ira. Só que nós sabemos que essa mulher aqui não é a igreja. Está falando de quem? De Israel. Assim como outro texto que eles usam para poder defender isso, para falar que é a igreja. Só que não é a igreja. A gente vai ver que está falando de quem? De Israel. Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, que aqui ele vai falar acerca do anticristo, né? Vai falar algumas coisas aqui acerca do anticristo, do falso profeta, vai falar, né, do trabalho aqui das 2 testemunhas. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32 ao 36, que diz assim:
Aos violadores do santo pacto, ele, com lisonjas, corromperá. Mas o povo que conhece ao seu Deus, mostrará sua força e prevalecerá. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, mas, por um momento, cairão pela espada, pelas chamas, pelo cativeiro e pela expoliação. E quando eles caírem, serão auxiliados com uma pequena ajuda. Porém, muitos dos que se uniram a eles serão lisonjeiros. E alguns dos sábios cairão, para que sejam purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim. Pois o fim virá no tempo assinalado. E aí o versículo 36, vai falar do anticristo, o rei fará conforme lhe aprouver, ele se exaltará e se ufanará sobre todo Deus, proferirá grandes blasfêmias contra o Deus dos deuses e prosperará até que a ira de Deus seja cumprida, porque o que está determinado deverá acontecer. Só que o versículo aqui que eu disse que eles usam, que a igreja vai ser ajudada nesse período, serão protegidos, eles usam aquele texto de Apocalipse e usam agora esse texto de Daniel, capítulo 11, versículo 33 e principalmente o versículo 34, que fala, quando eles caírem, serão auxiliados com uma pequena ajuda. E eles dizem ser a igreja, esse povo aqui. Mas, como nós falamos, trata-se do povo de Israel, trata-se da nação de Israel, e não a igreja. Então, eles falam que a igreja estará presente. Deixa eu pôr aqui, Apocalipse 7. Dizem ser a igreja, mas não é a igreja, são aqueles que aqui na terra negaram o anticristo, não negaram o nome do verdadeiro Cristo e por causa da perseguição, foram mortos, foram aí martirizados. Mas eles dizem ser a igreja, porque como nós falamos, esses aqui não são chamados de igreja, mas são chamados de quê? De santos, porque a igreja não estará mais aqui. Então, quando se refere à igreja, os escritores falam a igreja do Senhor, mas quando fala de santos, é por causa disso. Que a igreja já não estará mais aqui. Então dizem ser a igreja e que alguns serão protegidos. E são os textos do Apocalipse, capítulo 12. Daniel. Então, eles têm essa crença, irmãos, de que será a igreja, como nós lemos aqui, versículo 35 de Daniel 11, fala que alguns dos sábios
cairão para que sejam purificados e embranquecidos. Então eles creem que é necessário a igreja, assim como os midi-tribulacionistas pensam, que será necessário, né, a igreja passar por esse período para quê? Para a purificação, para que a igreja seja, né, purificada, seja ali refinada, para que assim venha herdar a salvação. Só que nós sabemos que Jesus, ele já pagou o preço por nós, né? Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Então a igreja não precisa, né, nem passar por purificação e muito menos, né, passar pelas mãos do anticristo. Por quê? Porque a igreja conhece o verdadeiro Cristo. Então é necessário o falso para que alguém venha conhecer o quê? O verdadeiro. Mas a igreja já conhece o verdadeiro, né? Então a igreja não precisa conhecer o falso, né? Porque nós já conhecemos o verdadeiro Cristo, né? Nós já o recebemos. Mas para aqueles que não o receberam, será necessário o falso, para que através do falso eles venham ao conhecimento, né, do verdadeiro. Então a crença também dos pós-tribulacionistas, aí como eu disse, o texto lá de Mateus 24, vamos ler só um pedacinho aqui, ó. Eles acreditam ser o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24. Enquanto você procura, né, deixa eu pôr aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Versículo 29. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né? Que diz, e eis que vem sobre as nuvens, e todo olho o verá. Aí o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Então eles acreditam que essa passagem, né, como eu disse aqui para a gente destacar, eles acreditam que essa passagem é o arrebatamento. Por quê? Porque aqui fala no versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ó, já até achei que você nem precisa procurar se você não quiser, né? Mas se você quiser, deixa marcado aqui, ó, Mateus, e abre aqui, ó. Primeira epístola dos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim, em um momento, né, ele falando aqui do arrebatamento, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí o versículo 52, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som de quê? Da última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, primeiro ponto, versículo 31, que fala ali dos anjos, né? Então, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que fala da última trombeta. E aqui, irmãos, a gente vê que eles creem que essa última trombeta que Paulo falou aqui, é essa última trombeta aqui, ó, que fala, né, que Jesus, quando ele vir, ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. Para quê? Para ajuntar os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra. Então eles acreditam que esse momento será o arrebatamento da igreja. Então os anjos vão sair, né, por toda a terra, ajudando os escolhidos, que eles dizem, né, que será a igreja. Para quê? Para que aconteça o arrebatamento, a gente se encontre com Cristo. Então, para você ver a diferença, os midi-tribulacionistas, eles acreditam, né, que essa última trombeta é qual? É essa daqui, né? A sétima das trombetas do julgamento. Já os pós, eles acreditam que essa última trombeta está falando dessa aqui, que vem aqui com os anjos, né, com grande voz de trombeta. Só que aí a gente vê que tem uma diferença. Lembra que nós lemos lá em Números 10? Vamos lá para Números 10. Essa realmente será a última trombeta. A de Mateus aqui, ó, 24, né, versículo 31. Só que na tipologia a gente vai ver o significado dela. Números capítulo 10. Porque nós falamos da trombeta aqui, ó, das duas trombetas de quê? De prata, né? Números 10 fala desse texto. Então nós lemos do versículo 1 ao 3, fala quando a trombeta for tocada, é para quê? Para que a assembleia se reúna à entrada da tenda da congregação. Ou seja, um tipo aqui, ó, do arrebatamento da igreja. Né? Quando a trombeta for soada, a igreja se encontrar com ela, com ele, né? Com Cristo. Só que aqui, essa última trombeta que foi tocada aqui pelo anjo, aqui nós vamos ver no versículo 6. O que significa essa trombeta? Que diz aqui, ó, Números capítulo 10, do versículo 6, vamos ler até o 9, que diz assim: quando tocarem com sonido estridente pela segunda vez, então olha para você ver, já é assim, pela segunda vez, partirão as hostes que se acampam ao sul, tocarão para dar o sinal da sua partida, para reunir a assembleia, tocareis, mas não tocareis com sonido estridente. Os filhos de Arão, os sacerdotes, serão encarregados de tocar as trombetas, e isto será para vós um estatuto perpétuo em todas as vossas gerações. Agora olha o versículo 9. Quando fores para a guerra na vossa terra, contra o vosso inimigo que vos oprime, tocareis estridentemente as trombetas. O Senhor Jeová, vosso Deus, lembrar-se-á de vós,
e sereis salvos de vossos inimigos. Então essa outra trombeta que vai ser tocada aqui, realmente vai ser aqui, na vinda literal de Cristo, no dia do Armagedon. Só que aqui no versículo 9 fala de quê? Do período que a trombeta tocada para quê? Quando o povo fosse para a guerra. E o povo aqui vai estar indo para a guerra no período que Cristo voltar? Sim, para a guerra contra quem? O anticristo. E aí fala, quando fores para a guerra, na vossa terra, porque o anticristo vai entrar em qual cidade? Vai perseguir qual povo? Jerusalém e o povo de quem? De Israel. Contra o vosso inimigo que vos oprime, ou seja, o anticristo, o Senhor Jeová, vosso Deus, lembrar-se-á de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus, que esse anjo vai ajuntar os escolhidos, ele está falando de quem? Da nação de Israel. Vai ajuntar o povo para quê? Para dar vitória a eles sobre o anticristo, que é essa tipologia aqui, de Números 10, versículo 9. É o povo indo para a guerra, o povo indo para a batalha. Então era tocado a trombeta. Então, no versículo 3 de Números, então, eu vou pôr até aqui, Números. Não, deixa eu pôr embaixo aqui, vai ficar melhorzinho. Números 10, versículo 3. É a trombeta de quê? Do arrebatamento. Porque a prata, como nós falamos, fala de quê? De redenção. Lembra? Redenção. Então a primeira trombeta aqui, de Números 10, quando era tocada, vai falar de redenção para quem? Para a igreja, o arrebatamento. Agora essa outra trombeta, que vai ser tocada aqui no final, vai falar de redenção também. Só que redenção para quem? Para Israel. Então a gente vê redenção para a igreja, o arrebatamento. Redenção para o povo de Israel, a segunda vinda de Cristo na batalha do Armagedon. Então aqui, a trombeta do arrebatamento. Juntar-se, congregar-se à tenda, à porta da tenda. Então aqui a trombeta do arrebatamento. Em Números 10, versículo 9, vai falar de quê? Da trombeta do Armagedon. Então, para os irmãos entenderem a interpretação, como eu disse, dos meso, que acreditam que essa trombeta que vai tocar a do arrebatamento é a sétima trombeta aqui, e os pós acreditam que essa trombeta que vai tocar é essa, de Mateus 24, 31. Só que aqui nós vimos a diferença, entre essas trombetas. Então aqui, prata, vamos colocar, prata, trombeta de prata, redenção, para a igreja, redenção, aqui redenção, para Israel. Porque para os
pós-tribulacionistas, para a gente aqui encerrar, eles acreditam que a igreja e o povo de Israel, né, são a mesma coisa. Então, para eles está tudo ali, no mesmo pacote. Né? Por isso que eles acreditam que a grande tribulação vai ser também para a igreja. Porque para os pós-tribulacionistas não tem separação. Né? Pelo contrário, eles acreditam que nós fazemos parte de Israel. Porque a Bíblia fala, né, lá em Efésios, aqui, ó, capítulo 2, segundo a interpretação deles, para você entender. Efésios, tem que deixar claro, né? Segundo a interpretação deles, né? Para eles terem essa base. Efésios capítulo 2, versículo 14. Está falando. Efésios 2, versículo. Vamos ler o 13 e 14. Não, vamos ler a partir do 12. Isso, do 12 ao 14. Que diz assim: naquele tempo, vós estavais sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estrangeiros, em relação aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, vós, que anteriormente estavais longe, fostes incluídos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo destruído a parede de separação do meio. Então eles acreditam que nós estávamos excluídos, né, da cidadania de Israel, mas agora por causa de Cristo, né, nós fazemos parte, né, de Israel. E outro texto que eles usam é aquele texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, né, que fala... Só você voltar uma página aí, para mim é uma página. Gálatas capítulo 6, versículo 16, que diz assim, ó: a todos os que seguirem esta senda, a paz e a misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então eles acreditam que esse Israel de Deus está falando de quem? Da igreja. Né? E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Né? Porque eu já vi pessoas falando, nós somos o Israel de Deus. Eu creio que você também já deve ter ouvido, né, alguém falar isso aí, que nós somos o Israel de Deus. Mas é um erro, sim. Né? Nós não somos Israel de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Israel é Israel. Né? Mas a igreja é a igreja. Então, quando Paulo fala aqui em Efésios que de dois povos ele fez um, ele está falando de quem? De judeus e gentios. Né? Porque Deus olhava para a terra, ele só via esses dois povos, judeus e gentios. Mas quando Jesus veio, desses dois povos ele fez um, que é o que? A igreja. Então, deixa eu ver um pedacinho aqui para a gente terminar. Ó, vai dar aqui, ó. Então nós tínhamos, né, Israel, os gentios, né, que são as nações. Vamos colocar as nações, né? As nações. Então, desses dois povos, né, Cristo fez um, que é o quê? A igreja. Então, ali, Paulo está falando desse sentido, né? De dois povos ele fez um,
a igreja. E não falando, né, de Israel e a igreja, que Deus fez os dois serem um. Não. Ele pegou de Israel, pegou das nações, né, e agora quem se converte a Cristo se torna igreja. Então, se é de Israel, se converteu, igreja. Era um gentio, se converteu, é igreja. Então, nós não somos nem gentios mais e nem Israel de Deus. Né? Por quê? Porque gentios são as nações sem Cristo. Mas quem recebe a Cristo hoje é a igreja. Então, nós temos que entender isso. Ó. Israel, eu já falei aqui, vou escrever aqui. Ó. Israel é de quem? É do Pai. A igreja é de quem? De Jesus, o Filho. E as nações é de quem? Do Espírito. E para cada um desses povos, Deus tem um tempo em que vai tratar com esses povos. Então, com a igreja, qual é o tempo que Cristo, né, está tratando com a igreja? A graça. Que é o período que nós estamos hoje. Então, na graça é o período da igreja. O período das nações vai ser quando? Quando, né? Vai ser tratado com as nações? No milênio. Então, no milênio, né, vai ser tratado ali com as nações e com Israel. Qual é o período de tempo, né, em que Deus vai tratar com Israel? As 70 semanas. Então, veja que para cada povo, né, Deus tem um tempo para tratar, como eu disse, com a igreja na dispensação da graça, com as nações na dispensação do milênio e com Israel, né, no período das 70 semanas. Então, nós, né, não somos Israel, nós somos a igreja. E como nós falamos, né, lá em Daniel capítulo 9, nós vemos que as 70 semanas são para quem? Para Israel. Né, o período que Deus vai tratar com Israel. E o palco onde tudo vai ser tratado é na cidade de Jerusalém. Então, para a igreja, nós estamos, né, sendo trabalhados nesse período da graça. Então, os pós-tribulacionistas acreditam, né, como eu disse, Israel e a igreja são um povo só, são a mesma coisa. Mas aqui nós vimos que tem distinção, né? Deus olha para esses três povos hoje: Israel, as nações e a igreja do Senhor. Então, essa é, né, a base, algum das doutrinas, né, dos fundamentos aí do pós-tribulacionismo que nós vimos hoje, né, para que nós terminássemos aí esse círculo, falando do pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Amém?